Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, quando você baixa o Power BI Desktop, é, eu não vou mostrar como baixa, mas é bem simples, tá? É gratuito também. Quando você baixa o Power BI Desktop, é, vai ter esses dois. Ele vai abrir assim. E provavelmente o seu, quando você abrir, vai estar um pouquinho diferente do meu. Mas eu vou explicar um pouquinho o que é o Power BI Desktop, né? O Power BI Desktop é para você fazer as suas visualizações. Também tem como você modelar os dados, imputar os dados e fazer as informações também. E primeiramente, no seu não vai ter essa partezinha DAX aqui, tá? Vai ter essas três visualizações, que são as três principais. Então, essa primeira aqui já vai vir, toda vez que abrir, vai vir já aberta nessa, é a exibição do relatório. Aqui vai ficar as suas visualizações. Aqui, como não tem nada imputado ainda, é o modo de exibição da tabela. E aqui é os relacionamentos. Caso você tenha duas ou mais colunas, você tem que fazer um relacionamento de uma para muitas ou muitas para muitas, você faz aqui. Na página inicial vai ter essas partezinhas aqui onde você já pode imputar uma pasta de trabalho Excel, imputar algumas coisas, abrir uma fonte recente, inserir dados, né? Que você vai inserir dados em branco ou alguma coisa que você tem que inserir na mão e transformar dados onde você vai fazer suas transformações de dados. Tem a parte de inserir, que é inserir botão, caixa de texto, imagem, árvore, narrativa, inserir visuais, etc. Tem a parte de modelagem, onde você pode fazer uma nova medida rápida, uma nova coluna, uma nova tabela e algumas outras coisas. A parte de exibição, onde você pode escolher um design do próprio do Power BI, exibir essas coisas aqui que estão do ladinho, você pode colocar para exibir ou não, otimizar e ajuda. Mas primeiro vamos imputar um dado, né? Importar um dado Excel, que é onde a gente vai uma base de dados que eu tenho aqui, não uma base de dados sensíveis, onde a gente pode trabalhar em cima deles, né? E quando você clica aqui no Orbiter Dados, né? Eu poderia clicar aqui, né? Mas vamos clicar aqui no Orbiter Dados aqui, vai abrir várias fontes de dados comuns, como Excel, modelo semântico do Power BI, fluxo de dados, Dataverse, SQL, texto, web, etc. Mas caso não, se você for imputar um dado que não tiver aqui no fonte de dados comuns, você pode vir aqui no mais e escolher, pode ver que tem vários tipos de dados, né? Que você pode imputar, vários mesmo, né? Ou pesquisar aqui e conectar, né? Mas como é um Excel, eu vou vir aqui clicar aqui, porque vai ser bem mais rápido, eu vou abrir essa planilha de vendas. Ele vai carregar. E a parte mais importante, toda vez que a gente abrir um dado, né, imputar um dado, a gente vai clicar aqui, que é a planilha, né? E antes de carregar os dados, a gente vai transformar os dados, que é a parte comum, né? É boa prática. Sempre que antes de imputar os dados, a gente sempre vai transformar eles para ver se tem alguma coisa que a gente pode alterar. Aqui tem algumas visualizações em cima, né? A página inicial tem nova fonte, fontes recentes, inserir dados, configurações, gerenciar parâmetros, atualizar a visualização, propriedades, gerenciar, escolher colunas, reduzir linhas, manter linhas ou remover algumas linhas, dividir coluna, agrupar por, combinar, que é mesclar ou acrescentar consultas. Aqui na parte de transformar, você vai transformar a coluna que está selecionada, né? Então, tem várias opções aqui. Tem essas opçõezinhas aqui também, que é substituir valores. E quando você vai passando o mouse em cima, ele vai explicando o que é cada uma, tá? Tem o adicionar coluna, que é óbvio, né? Você vai adicionar alguma coluna, então você pode adicionar uma coluna de exemplo, uma coluna personalizada, invocar uma função personalizada, coluna condicional, de índice, duplicar coluna, extrair uma coluna de data, etc. Tem a parte de exibição, que são essas exibições aqui, que eu posso escolher, né? Espaçamento uniforme, qualidade da coluna para mostrar erros, etc. Mostrar espaços em branco, perfil da coluna, né?
Eu posso ver aqui a contagem, erro, vazio, distintos, exclusivos, o min e max, né? Se eu clicar em qualquer coluna eu posso ver, então eu já consigo dar uma analisada aqui das nossas colunas, né? Mas eu vou deixar só essas aqui ativadas por enquanto. Como o Power BI é uma ferramenta inteligente, ele já conseguiu, ele já colocou algumas etapas, né? E a nossa, então ele já descobriu que essa coluna de data de emissão é uma coluna de data, essa aqui é uma coluna de número, essa aqui é uma coluna de texto, etc. Mas caso o Power BI não tivesse identificado, ele ia vir assim, né? Aqui tem a fonte, né? Que é uma fonte Excel, e aqui não vou explicar, entrar em detalhes o que é isso, mas ele ia vir assim em navegação. E como que eu faço para jogar o título? Que aqui, né, porque esse aqui é o nome da coluna, então ela teria que entrar aqui, não coluna 1, coluna 2, coluna 3. A coluna tá, o nome do título da coluna teria que vir para cá. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no ladinho aqui, né? No ladinho aqui, nessa coluninha, tem várias opções aqui, mas é usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto, utilizei a primeira linha como cabeçalho. E o Power BI também, como eu falei, é uma ferramenta inteligente. Ele já alterou o tipo dos formatos as formatações, o tipo de dado, né? Só que caso ele não tivesse alterado, né? Ele ia vir aqui como ABC 1, 2, 3, que é texto ou número, mas a gente nunca vai deixar assim, a gente sempre vai alterar o formato. Tem dois jeitos de alterar o formato. Ou você pode vir aqui, né? Eu seleciono a coluna que eu quero, eu vim aqui bem aonde está ABC 1, 2, 3 e tem vários formatos aqui. E aqui é uma coluna de data, então eu vou selecionar. E tem o segundo jeito, que eu possa vir aqui no transformar e selecionar coluna e trocar. Mas eu quero trocar várias colunas, né? Eu não quero ficar selecionando uma, trocando, selecionando outra, trocando, porque vai demorar. Imagina se tivesse bem mais colunas para fazer isso. Então eu posso vir aqui, né? A NFE, eu vou deixar como. E a CD produto, eu vou deixar como texto mesmo. Eu posso selecionar aqui a coluna NFE, né? Que é as notas. Segurar o Ctrl, selecionar e clicar com o botão esquerdo. O CD produto, grupo produto, arrastar para o lado, segurar um Ctrl. Linha produto, segurar o Ctrl e clicar. Vendedor, CD vendedor, né? Com o código do vendedor. O vendedor, o supervisor, o gerente. A equipe vendas, etc. Tudo isso vai ser formato texto. Então ele já vai alterar para o formato texto que eu quero. Já a quantidade de itens, né, quantidade de itens vendidos, é formato número inteiro, então número inteiro. E o valor unitário, né, é um valor decimal, mas tem dois tipos de valores decimal. O valor decimal mesmo, que é um valor decimal, e o decimal fixo, que é o valor decimal de moeda. Então a gente vai selecionar ele. Caso eu precisasse trocar o nome de uma coluna, eu poderia dar dois cliques na coluna que eu quero e trocar o nome, mas não vamos precisar porque a gente já jogou o título para cima. E agora eu vim aqui em página, eu volto aqui em página inicial. Claro, eu vou dar um nome para a tabela, porque ele vai vir como planilha 1. E eu vou colocar como vendas. Ele já alterou o nome e eu vou dar um fechar e aplicar. Ele está aplicando, né? Descarregando e vai aplicar os dados, né? E agora a gente carregou os dados aqui, né? O Power BI foi bem rápido até. A gente consegue ver, como eu falei, da formatação de tabela, né? Aqui é a nossa tabela, aqui é a nossa parte de relacionamentos. Como essa vai ser uma tabela só, então a gente não vai precisar entrar muito além disso, mas é bem fácil. O Power BI é uma ferramenta inteligente. Então, se tivesse uma coluna, uma tabela aqui de cadastro, com CD vendedor, código de vendedor, código da NFE, etc., teria que fazer um relacionamento. O Power BI normalmente ele já consegue identificar, mas se ele não identificar, você teria que fazer um relacionamento arrastando para a coluna que você queira, né? Mas é bem mais fácil fazer na prática mesmo, é bem simples até. E agora vamos abrir a nossa coluna de vendas. A gente tem essas colunas aqui e por enquanto a gente não tem nada. Mas, por exemplo, eu quero ver o valor unitário.
Se eu clicar já no valor unitário, ele já vai adicionar um valor, já vai adicionar um cartãozinho, né? Tem vários gráficos para selecionar. Você pode selecionar aqui por cima, mas provavelmente o seu vai estar um diferente do meu, então vai estar aqui do lado também. Eu deixei ativado do lado para mostrar. E você pode selecionar aqui, tem vários tipos de visualizações. Eu poderia clicar aqui para criar um cartão, né? E colocar o valor unitário, mas eu posso simplesmente clicar no valor unitário que ele já vai adicionar como cartão. E como que eu apaguei aqui? Eu cliquei no cartão e apertei o delete do teclado. Então ele vai apagar o visual. Então a gente consegue ver que o valor unitário teve 1 milhão e 770 mil, né? A quantidade de itens que saiu foi de 6 milhões. Mas por enquanto a gente ainda não tem nada. É só informação, é só dados isso aqui. A gente não consegue. Tá, a gente tem teoricamente informação, né? Mas não é uma informação legal. Então eu vou vir aqui, eu vou adicionar um visual de tabela. Eu vou colocar aqui a data de emissão. A data de emissão, porque ela sempre, quando você colocar no formato de tabela ou num gráfico, ele sempre vai vir assim. Por que, que vem assim? Ano, trimestre, mês, dia. Porque a gente pode ver aqui, até aqui já vai dar para explicar, mas a gente consegue ver aqui que quando é formato data ou data hora, ele vai ter uma hierarquia de datas, que é ano, trimestre, mês, dias. Então, para tirar essa hierarquia e deixar o nome completo aqui digitado, eu vim aqui no colunas, né? Clico com o botão direito aqui no campo data de emissão e transformo para data de emissão em vez de hierarquia de datas. Ah, mas está digitado aqui, eu quero a data abreviada, né? 12 de 1 de 2017. Então eu clico aqui com o botão esquerdo em dados, na data de emissão, vem aqui em ferramentas de coluna, que ele já vai abrir na ferramenta de coluna, e vem aqui no formato e troco para short date, que é data abreviada. Então já veio aqui. Aí agora, beleza, vamos fazer uma tabela aqui. Equipe de vendas, gerente, grupo de produto, linha de produto, um produto, supervisor, né? Gerente, o supervisor, vou colocar aqui no meio. E a gente tem um vendedor aqui. E a gente tem a quantidade de itens, né? Quantidade de itens e o valor unitário, né? Beleza, a gente já fez o nosso visual de tabela.